chegou um novo mês e com ele a campanha do Outubro Rosa, que tem como objetivo promover a conscientização sobre o câncer de mama, uma das doenças que mais atingem as mulheres em todo o mundo. Veja na reportagem do Matheus Oliveira as informações importantes de um médico especialista. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões. Neste ano, Goiás registra até o momento o maior número de casos entre os estados do Centro-Oeste, 1.620 diagnósticos. O segundo, Mato Grosso do Sul, tem quase metade, 850. A Edna foi curada do câncer de mama há 15 anos. Ela conta que sempre fez acompanhamento e identificou o nódulo sozinha. Eu mesma descobri, com toque, passando meus cremes. Aí descobri, fui na médica, ela fez punção, repetiu a ultrassom, fez punção, detectou, que tinha. Aí para mim me encaminhou para o oncologista e eu passei a fazer o tratamento. Deu tudo certo, graças a Deus. E alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce é o objetivo da campanha Outubro Rosa, realizada todos os anos. E mesmo assim, muita gente ainda tem dúvidas em relação à doença. Como se prevenir e como funciona o tratamento, por exemplo. Foi pensando nisso que nós viemos conversar com o Dr. Alexandre Marchiori, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás e também é coordenador do Conselho de Especialidades da Unimed. Doutor, nós trouxemos algumas perguntas de telespectadores para o senhor responder. Muita gente ainda tem algumas dúvidas. Gostaria de saber, para quem teve caso de câncer na família ou para quem nunca teve, qual que é a sequência para fazer a consulta médica, o acompanhamento? A gente indica iniciar mamografia aos 40 anos, a todas as mulheres, com uma periodicidade anual, e manter isso pelo menos até os 74 anos. Em casos de famílias que apresentem um risco maior, como naqueles casos em que a gente apresenta mais casos, mulheres em idades jovens, cânceres bilaterais, esses são fatores de risco para a gente suspeitar de hereditariedade. Nesses casos, a gente recomenda iniciar 10 anos antes do caso índice. Então, a gente recomenda aos 40, mas se a minha irmã ou minha mãe teve câncer aos 45, a gente, no mínimo aos 35, a gente já deve ter uma avaliação mais pormenor para identificar eventuais lesões precursoras. Em famílias que têm alto índice de cânceres, existem hoje ferramentas, testes, para que a gente possa identificar se essa família apresenta uma mutação que nos faça identificar dentro daquela família os indivíduos mais suscetíveis a câncer e poder agir de uma maneira um pouco mais eficiente, diminuindo os riscos dessa pessoa vir a ter esse tipo de doença. Eu queria saber o seguinte, se tem homem que tem os mamilos desenvolvidos, eles estão sujeitos a câncer de mama? É muito comum, em alguns momentos na vida, o homem desenvolver um pouquinho de tecido mamário. Isso é muito comum tanto na puberdade quanto na senilidade. Por alguns motivos, o homem pode desenvolver esse tecido mamário fora desses períodos fisiológicos, que podem, às vezes, trazer dúvida para a população masculina. Na maioria das vezes, essas alterações se chamam ginecomastias, mas precisam de uma avaliação médica para se ter certeza quanto ao diagnóstico. Câncer de mama em homem não é impossível, não é comum. É uma condição bastante infrequente, mas as estatísticas falam que a cada 100 casos de câncer feminino, a 150 a gente tem um caso de câncer masculino. A minha dúvida é sobre os exames. Quais exames que a gente pode fazer? Em relação aos exames, o que a gente tem de evidência científica é que realmente é um exame que não é confortável, mas é muito eficiente. É a mamografia. É a única evidência científica que nós temos de que pode diminuir o risco de mulheres virem a falecer por câncer de mama e é o exame que deve ser realizado anualmente após os 40 anos. Só que a mamografia sozinha pode não ser o suficiente. Algumas mulheres mais jovens, normalmente, ou mulheres que tenham mamas constitucionalmente mais densas, a gente necessita muitas vezes de lançar mão de algum auxílio, muito frequentemente ultrassonografia. Em casos de alguma necessidade especial, ressonância algumas vezes.